Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos deste capítulo, versículos de 12 a 17. Está escrito assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Queridos, eu quero orar com você. O tema da nossa palavra de hoje é alcançados com propósito. Diga comigo, por favor, alcançados com propósito. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela sua palavra, obrigado por estarmos juntos aqui nesta noite e pelo privilégio que eu tenho de ministrar a tua palavra aos teus filhos. Abra o nosso entendimento, o nosso coração e faça-nos entender aquilo que tu queres falar conosco, e que nós possamos sair daqui nesta noite com a certeza de que o Senhor falou de uma forma especial aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Queridos, nas minhas poucas oportunidades que eu tive de falar sobre esse texto aqui, o que o Espírito Santo tem ministrado sobre ele ao meu coração é que este texto aqui, para mim, é um resumo do testemunho de Saulo de Tarso. Eu vejo aqui um resumo, ele resumindo o testemunho dele com poucas palavras, mas ao mesmo tempo que eu vejo isso aqui sendo o resumo do testemunho dele, eu vejo Paulo, através desse testemunho, ele nos revelando que o nosso Deus, ele é Deus de propósito. Ele é Deus que não faz as coisas por acaso, não faz as coisas porque estava desocupado, porque não tinha nada para fazer. Deus é Deus de propósito. E Paulo, ele também nos deixa muito claro nesse testemunho que o Senhor, ele faz tudo em nosso favor, visando um fim proveitoso. Deus planeja e arquiteta tudo em nosso favor, para o nosso bem, porque ele está visando para cada um de nós um fim proveitoso. E eu quero caminhar com você um pouco em cima deste texto, porque este texto aqui, ele nos faz entender que o Senhor, ele estabeleceu algo como propósito em seu coração para as nossas vidas. Assim como foi para Paulo, eu acredito que da mesma forma, ele tem feito comigo, tem feito com você também. E é o mesmo projeto que ele tem para cada ser humano. E eu quero ver com você um pouco disso. O que o Senhor estabeleceu como propósito em seu coração, quando ele planejou encontrar Paulo, planejou encontrar você, quando ele planejou descer do céu e vir até a terra. O que Deus havia estabelecido como propósito. E olhando para este texto aqui, eu vejo pelo menos 3 pontos importantes e que eu quero trabalhar em cima dele com você. O que Deus tinha como propósito quando ele enviou Jesus Cristo à terra. Primeira coisa que Deus tinha como propósito, que Paulo nos revela, era salvar os pecadores através de Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Podia ser mais forte. Você pode dizer amém por isso? O que Deus tinha como propósito quando ele envia Jesus Cristo à terra, Deus tinha como propósito salvar os pecadores através de Jesus Cristo.
No versículo 15, Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo ele deixa muito claro que a partir do momento em que o ser humano, o homem caiu, o homem pecou, Deus ele manifesta esse propósito do coração dele, de salvar a mais bela de todas as criaturas dele, de salvar o ser humano. E ele trabalha nesse projeto, e o que ele faz de mais importante, ele envia Jesus Cristo. E eu acho tremendo que Paulo diz aqui que ele veio com este propósito. Digna é esta palavra de inteira aceitação, que Cristo Jesus ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para propósito, para salvar os pecadores. E Paulo ele se coloca na frente, ele diz: dos quais eu sou o principal. Então entenda aqui que apesar de Paulo se ver e dizer que ele é o principal de todos os pecadores, apesar dele afirmar isso, ele nos afirma também que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aconteceu até uma coisa engraçada uma vez a respeito disso, que um pregador estava pregando a respeito desse texto e dizendo que Paulo era o principal de todos os pecadores. Aí se levantou o homem dizendo que ele não concordava com aquilo. Mas como que não concordava que estava na Bíblia? Não, eu não concordo que Paulo era o principal de todos os pecadores. E aí ele perguntou: mas por que você não concorda? Ele disse: não, eu não concordo porque o principal sou eu. E agora, como é que fica o pregador? Ele disse: eu não concordo porque o principal sou eu. A saída que o pregador teve foi a seguinte: Paulo era o principal pecador daquela época, você é o principal de agora. Pronto. O homem se conformou e ele pôde continuar pregando. Nessa questão de ser mais pecador que o outro, né? Era isso que estava em jogo na hora. Então essa foi a saída dele. Agora pare para você refletir comigo: quem são esses pecadores que necessitam de salvação? Nos dias de Jesus, era como se fossem classificados quem eram os pecadores e quem não eram. Os fariseus, eles não se incluíam entre os pecadores. A prova disso é quando Jesus chama Mateus, que está colhendo impostos, ele o chama para que ele o siga, e diz a Bíblia que Mateus dá uma festa na sua casa, dá um banquete. Ele convida Jesus e seus discípulos, e quem são os outros convidados? Publicanos e pecadores. E os fariseus estão olhando, e eles chamam dos discípulos e fazem um comentário com eles: o vosso mestre come com publicanos e pecadores. Então havia uma separação, mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? Paulo diz, ele disse que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele diz: dos quais eu sou o principal. Mas quem são esses pecadores dos quais Paulo está falando? Queridos, o que a Bíblia nos mostra? Por exemplo, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pastor, que prova o Senhor pode me dar de que eu sou pecador? É que você vai morrer um dia, assim como eu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Essa é a maior prova que eu tenho de que todos nós nos tornamos pecadores. Todos nós nos tornamos pecadores sem exceção. Infelizmente, é como que a árvore, Adão pecou, e todos os frutos que nasceram desta árvore já nasceram comprometidos. Todos já nasceram comprometidos por causa desse pecado. Aí Paulo ele tem esse entendimento e ele deixa bem claro. Romanos 5:12 ele diz: assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então esta é uma realidade. Paulo afirma: todos se tornaram pecadores e estão destituídos, separados da glória de Deus. Quem são esses pecadores?
E qual foi esse projeto de Deus? O texto áureo, o texto mais lindo que nós conhecemos, João 3,16. Me ajude aí, por favor. 1, 2, 3, já. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esta oportunidade ela foi estendida a todos os pecadores. Por quê? Porque o desejo de Deus, Paulo fala, quando está escrevendo a Timóteo, diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Outro dia atrás, um homem me perguntou numa reunião, disse: pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Pastor, se o diabo se arrependesse, será que tinha jeito para ele ser salvo? Só faltou eu dizer: gente, o diabo não é homem. É outra coisa aí. Não vou entrar em mérito disso, mas eu expliquei para ele, estive falando a esse respeito. A respeito da condenação eterna dele. Então, mas entenda que Deus traçou um projeto para os seres humanos. Deus deseja que todos sejam salvos. Amém? Deus deseja que eu e a minha casa seja salva. Deus deseja que você e a sua casa sejam salvos. Amém? Deus deseja que todos os seus amigos sejam salvos. Deus deseja que todos os seus parentes sejam salvos. Deus deseja que os seus inimigos sejam salvos. Gostei do amém. Porque geralmente a gente deixa de lado os inimigos, né? Mas acredite, Deus deseja que os nossos inimigos sejam salvos também. Amém, queridos? Então Paulo, ele deixa claro isso aqui. Agora entenda isso aqui. Outro texto aqui precioso, Romanos 6,23. Paulo deixa claro, ele diz assim: porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é um dom gratuito de Deus, que Ele manifestou para todos nós. Agora, preste atenção nisso aqui. Para que isto se tornasse possível, esta salvação se tornasse acessível a todos nós, o Senhor, Ele precisou manifestar duas coisas. O Senhor precisou manifestar a sua misericórdia e a sua graça. Paulo, olha o que Paulo diz, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, que quando se manifestou a graça, a misericórdia de Deus, para que se manifestou a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus se manifestou para que não recebêssemos o que os nossos atos mereciam. Guarde isso. A misericórdia de Deus se manifestou para que nós não recebêssemos, para que Paulo não recebesse aquilo que os seus atos mereciam. E para que a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou para que recebêssemos o que não merecíamos. Entende? A misericórdia se manifestou para que não recebêssemos o que nós merecíamos por causa dos nossos atos, dos nossos pecados. Mas era necessário que também a graça se manifestasse para que nós passássemos a receber de Deus tudo que nós não merecíamos, mas que Ele tinha e tem disponível para todos nós. Amém, queridos? A graça, a misericórdia dele se manifestou, aí então se tornou possível esse propósito do coração de Deus se manifestar para todos os seres humanos. Então, em primeiro lugar, entenda isso aqui, o que Deus estabeleceu como propósito em seu coração. Primeiro, salvar os pecadores através de Cristo Jesus. Amém? Segundo, o que Deus tinha como propósito em seu coração? Usar os pecadores redimidos como modelo para que outros alcancem a vida eterna também. Entende isso? Em primeiro lugar, o que Deus estabeleceu como propósito no coração: salvar os pecadores através de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o que Deus estabeleceu como propósito em seu coração:
pegar e usar todos os pecadores que foram redimidos, que foram lavados, que foram comprados pelo preço que Cristo pagou, para que esses pecadores redimidos se tornassem modelo nas mãos do Senhor, para que os outros também pudessem alcançar esta salvação. É isso que Paulo nos revela no versículo 16. No versículo 16, Paulo diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse a Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Queridos, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: gente, vocês estão vendo, vocês estão lendo a carta de alguém que se considerava, porque foi blasfemo, porque foi insolente, porque foi perseguidor, que se considerava o pior de todos os pecadores. Mas eu fui alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor, e aprove a Ele hoje pegar a minha vida, um pecador redimido, um pecador remido, e me usar como modelo, para que outros possam crer nele por meu intermédio. Pense que coisa tremenda, pense que coisa maravilhosa o que Paulo está nos revelando aqui. Quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 23 e 24, ouça o que está escrito. Gálatas 1, 23 e 24. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. O que ele estava ouvindo? Gente, Paulo foi remido, Paulo foi transformado, ele é uma outra pessoa, e ele não é mais o perseguidor, ele agora é o perseguido. Ele não é mais aquele que estava tentando destruir a fé, ele é agora alguém que está promovendo a fé, é alguém que está sendo um exemplo, um modelo nas mãos do Senhor, para a salvação daqueles que passam a crer em Jesus Cristo. Queridos, quem Paulo se tornou nas mãos do Senhor? Paulo se tornou o maior pregador dos gentios. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Foi isso que ele se tornou, esse apóstolo, esse homem que Deus o levantou e o usou para que ele fosse um instrumento de salvação nas suas mãos. Pare para você, eu quero que você caminhe nesse entendimento comigo. Caminhe nesse entendimento. Deus estabeleceu como propósito me salvar, sem eu merecer. Porque entenda, a salvação não é mérito de ninguém. Ninguém merece ser salvo, por mais que alguém diga: pastor, eu nunca prostituí, eu nunca adulterei, eu nunca matei, e dá uma lista de um monte de coisa que nunca fez. Aí parece que isso aí é o selo de garantia para ir para o céu. Queridos, mesmo que eu nunca tenha matado, nunca tenha roubado, nunca tenha adulterado, nunca tenha prostituído, nunca tenha feito o que você possa imaginar de errado, mesmo assim, eu estava condenado ao inferno. Por quê, pastor? Porque eu já nasci pecador, gente. Eu não pequei para depois nascer. Davi, pode olhar Salmos capítulo 51, se eu não me engano, o versículo 5, Davi, ele diz assim: eu nasci em pecado, e em iniquidade concebeu minha mãe. Eu já nasci assim, eu já nasci. Então, se eu peco, ou seja, se eu pratico atos pecaminosos, é por causa da natureza pecaminosa. Por isso que ele veio para resolver. Então, por que eu estou repetindo isso aqui? Eu estou voltando a fita. É para você entender o tamanho da obra que Cristo realizou por mim e por você na cruz do Calvário. Ninguém mais foi capaz de pagar um preço tão alto. Ninguém. Então, quando nós entendemos o tamanho dessa obra, queridos, me dava um desespero tão grande. Você sabe, às vezes,
quando eu não tinha conhecido Jesus ainda, às vezes eu ficava pensando: meu Deus, tá, eu estou vivendo, eu vou viver. E aí um dia eu vou morrer. E depois que eu morrer, o que vai acontecer? E eu ficava tentando encontrar na minha mente alguma coisa que tinha depois da morte. E eu ficava lá, e depois que eu morrer, meu Deus, aí batia um desespero. Eu não conseguia ver nada. Entende? A minha bola de cristal estava queimada, a lâmpada. Eu não conseguia ver nada e aquilo me causava desespero. Eu digo: meu Deus, e agora? E depois que eu morrer não vai ter mais nada. Tudo já acabou. E as pessoas vão morrendo. E eu ficava pensando: meu Deus, aí morre esse, morre aquele, morre, vai morrendo. Meu Deus, vai se acabar tudo. Não. Gente, era um negócio desesperador. Eu imaginar que todo mundo ia morrer, e depois não ia ter mais nada. Entende? Era uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa, um mistério que Salomão ele fala em Eclesiastes. Ele diz que Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. Pare para você pensar. Ele colocou dentro de mim, de você, o anseio pela eternidade. Eu acho que era isso que estava acontecendo comigo, esse desespero de achar que tudo já tinha terminado ali, e eu ficava procurando algo a mais e não encontrava. Era o anseio pela eternidade. O anseio pela eternidade fez um jovem rico chegar com Jesus perguntando: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? O anseio pela eternidade vai fazer a pessoa descobrir se existe algo para que ela possa passar esta linha aqui, esta morte aqui, e passar a viver aquilo que Deus planejou para ela. Mas além disso, além desta salvação que nós encontramos em Cristo Jesus, Paulo ele nos revela um propósito. Paulo ele diz aqui, ele fala de uma forma preciosa, ele diz: olha, você foi salvo através de Cristo Jesus. Sim, hoje o que Deus quer fazer com você, Deus quer pegar você nas mãos dele e quer usar você para você se tornar um modelo para aqueles que hão de crer nele para a vida eterna. Sinceramente, eu acredito que nós vamos encontrar muitas pessoas no céu. Se você acredita, você vai levantar a mão e vai dar um glória a Deus quando eu concluir isso aqui. Segura aí. Eu acredito que nós vamos encontrar muitas pessoas no céu que vão apertar a nossa mão e vão dizer: eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque foi por sua causa que eu encontrei Jesus e eu estou hoje aqui. Eu acredito que Deus vai usar, já tem usado, e Ele vai continuar usando muitas pessoas para se tornarem um modelo, um exemplo nas mãos dEle, para que os outros, porque eu já ouvi, talvez você já ouviu, que aqueles que não leem a Bíblia, leem a nossa vida. Aqueles que não leem a Bíblia, leem a nossa vida. E se eles, ao lerem a nossa vida, perceberem que a nossa vida condiz com o projeto de salvação para o qual Deus veio, manifestou Jesus Cristo aqui à terra, eu quero este evangelho que fez isso na vida dele. Eu quero esse Jesus que o salvou, que o transformou. Eu quero ele para a minha vida também. Amém? Então Paulo está dizendo: olha, ele não somente me salvou, eu sendo o principal de todos os pecadores, mas também aprove a ele pegar a minha vida para que eu me tornasse um modelo para aqueles que hão de crer nele para a vida eterna. Olhe para o seu irmão e diga: este é o propósito de Deus também para a sua vida. Amém? Terceiro, o que Deus estabeleceu como propósito em seu coração. Terceiro lugar, chamar pecadores redimidos para o ministério. Versículo 12, olha o que Paulo diz no versículo 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para
o ministério. No capítulo 13 de Atos, versículo 2, olha o que está escrito. Lucas, ele escreve o seguinte, no Atos 13, versículo 2, ele escreve assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aprove ao Senhor estabelecer como propósito em seu coração, em primeiro lugar, salvar pecadores através de Jesus Cristo. Segundo lugar, pegar esses pecadores redimidos e usá-los como modelos para que os outros também sejam salvos. E em terceiro lugar, aprove a Deus em seu propósito chamar pecadores redimidos para o ministério. Queridos, deixa eu bem rápido aqui, com poucas palavras, compartilhar com você sobre o meu chamado. Eu me converti na época de Jimmy Swaggart. Quem lembra do Jimmy Swaggart? Famoso pregador americano. Não tinha escola dominical na nossa igreja, então a nossa escola dominical era de frente da televisão, assistindo o culto americano, Jimmy Swaggart, que era todo traduzido em português. E era a época de outros pregadores, conhecidos, famosos evangelistas, e eu me converti no meio daquele fogo, daquela unção de evangelismo, de ganhar e de milagres. Qual era a minha oração favorita? Senhor, eu quero ser um evangelista. Senhor, eu quero ganhar multidões, eu quero fazer milagres e cura e manifestações. E essa, eu orava, Senhor, e orava. E quando via na televisão, aí me empolgava mais ainda. Eu via na televisão e eu me empolgava, eu quero, é isso que eu quero. E orava, e orava, e orava. Quando foi num belo dia, em 1990, eu estava lá em Monte Alegre, na nossa igreja, e foi uma equipe de americanos para lá. E o pastor Eibe foi os acompanhando. E eles ficaram em um hotel. E eu como obreiro lá junto com os outros, estava auxiliando lá e trabalhando com eles, ajudando em tudo. E eu me lembro no dia da ida deles, nós fomos ajudar para pegar as malas, colocar no carro e levar para o barco, para eles irem para Santarém. E quando nós terminamos de colocar as malas dentro do carro, colocamos e ficamos esperando eles saírem do hotel para entrarem no carro, para irem para o barco. Quando eu vi que parou o movimento, eu saí assim em uma outra sala, que eu olhei, tinha o pastor Eibe e um outro americano, estavam orando pelo pastor Epaminondas, que era o meu pastor na época. Estavam orando por ele. Um estava com a mão no estômago, outro estava com a mão aqui na costa, estava orando por ele. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado quando você pedir oração. Eu vi aquele negócio lá, eu fui atrevido naquela hora, gente. Eu vi aquele negócio lá e quando terminou de orar, eu falei assim, bem nítido em inglês. Ele entendeu, na hora, entendeu? Falei nitidamente em inglês, ele entendeu, nem precisou de intérprete. Gostou? Pronto, ele entendeu. Entrei na fila lá, um colocou a mão no meu estômago, outro colocou a mão na costa. Parece que a mão deles, o pastor Eibe colocou, acho que na costa, na trás ele colocou aqui, parece que estava fervendo a mão deles. E naquele momento, eles disseram, aquele homem disse: você tem um coração de pastor, mas você ainda não é um pastor, mas você tem um ministério para o futuro. Eu lhe confesso que eu ouvi aquela palavra, eu estava só comigo dizendo: tá vendo? Não era nem para te ter vindo para cá, era para te estar esperando lá o carro para ir para lá. Por quê? Porque eu queria era ser um evangelista, lembra disso? Eu orava por isso. Aí lá vem, você vai ser um pastor. Eu saí arrasado de lá, lhe confesso. Saí triste por causa daquilo. Mas depois eu fui a entender que naquele dia Deus estava dizendo: separai-me para mim, o Elcio, para a obra que eu tenho chamado. Naquele dia eu entendi isso. 2 anos depois,
aquela palavra começou a se cumprir. Pastorei a primeira igreja sendo solteiro ainda. E aí a coisa começou a caminhar. A partir daquele momento a coisa começou a andar. Preste atenção nesse texto, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, está escrito assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Segura essa aí. Deus já tem chamado, mas Deus, Ele continua chamando homens e mulheres para o ministério também. Homens e mulheres a quem Ele está dizendo e vai dizer: separai-me para mim, o fulano, a fulana, para a obra que eu os tenho chamado. Eu creio, deixa eu lhe dizer, eu não sei se essa oração tem alcançado a sua vida, mas eu quero lhe dizer que todos os dias eu tenho orado: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos dado um exército de discípulos de ovelhas, e este exército é formado por pastores, cabeça da lista, pastores, obreiros, líderes, supervisores, auxiliares, anfitriões, membros, casais, famílias, voluntários, profissionais, liberais, empresários. Meu irmão, é todo dia, todo dia, meu irmão. Se você está na frente, você está sendo atingido com isso, viu? Porque eu creio que Deus está levantando um exército poderoso de homens e mulheres de Deus para cumprir o propósito, dele. E eu vou orar com você já. E eu vou falar um negócio aqui. Quando eu estiver orando aqui, o que eu tenho sentido no meu espírito é que algumas pessoas vão sentir uma certeza do que Deus tem para você como chamado, do que Deus tem para você como chamado da parte dele. Eu vou orar com você por isso. Eu vou orar porque eu acredito que Deus, Ele tem chamado pessoas com ministérios, com propósito específico. Eu tenho todo dia agradecido, Senhor, obrigado, Senhor, pelo ministério, pela vida profissional, pela vida, Senhor, secular de cada um, mas obrigado também pelo Teu chamado para a vida de cada um. Obrigado pelo chamado do Senhor para a vida de cada um. E deixa eu lhe dizer, eu creio de uma coisa. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, Paulo diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Guarde o que eu quero lhe dizer. Se Deus lhe chamar para alguma coisa, não tenha medo e não diga não, porque Ele se garante em providenciar, em fazer tudo aquilo que é necessário para que você cumpra com o seu chamado. Eu creio nisso. E eu quero concluir com este versículo, o último versículo do texto que nós lemos. Olha o que diz o versículo 17. Paulo, ele conclui assim: assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha aqui para mim. O que eu entendo aqui, que Paulo, ele está reconhecendo que sem ele merecer, ele foi alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. A salvação de Deus o alcançou. Deus o pegou e o tornou um modelo, para que outros pudessem crer em Jesus para a salvação por intermédio de Paulo. E mais, Deus o chamou para o ministério. Aí você sabe o que eu vejo Paulo aqui? Dando para Deus a honra e a glória, porque ele era um pecador e foi salvo. Ele era um mau exemplo e se tornou um bom exemplo nas mãos do Senhor. Ele fazia parte de um ministério da iniquidade, do erro, da maldade. Deus o pega e o transforma.
e o chama para o ministério, para que ele cumpra cabalmente com esse propósito. Então o que eu quero lhe dizer aqui, ouça o que eu quero lhe dizer, eu quero concluir com isto aqui. Na medida em que nós entendemos e recebemos este propósito de Deus para a nossa vida, ele é honrado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, queridos? Deus é honrado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ele é capaz de manifestar este propósito dele, manifestar aquilo que está no coração dele. A gente hoje reconhece de uma forma muito clara, entenda isso aqui, que tem pessoas que têm um ministério que é chamado de ministro do mercado. Pastor, quem é o ministro do mercado? O ministro do mercado é aquele que não está aqui no púlpito, é aquele que está lá fora, lá no seu trabalho secular, lá na sua empresa, mas ele está sendo um representante de Jesus Cristo lá. Entende? Ele está lá entendendo, este é o meu chamado. Deus me chamou para estar aqui, para cumprir este propósito aqui, e eu vou fazer e vou ser o melhor que eu puder, aonde Deus me chamou. Existe aqueles que é chamado de os que ficam com a bagagem. Quem são esses que ficam com a bagagem, pastor? São aqueles, entenda isso aqui, são aqueles que fazem com que a coisa aconteça. De repente você chega, as cadeiras estão arrumadas. Pastor, quem arrumou as cadeiras? Quem ligou os ventiladores? Né? Quem está servindo água, né? Quem está recepcionando lá, quem está guiando as pessoas para estacionarem no lugar certo, para fazer, e no Pasquides, entende? São os que ficam com a bagagem, são aqueles que estão fazendo a coisa acontecer. Porque imagina se eu chego só aqui bonitinho, arrumadinho aqui, só eu para tentar fazer tudo, não funciona. Então tem um exército de pessoas que foram chamadas por Deus e que estão desempenhando o seu papel para a honra e para a glória daquele que vive para sempre.